Ok, gente, estamos aqui para o quarto bloco, quarto e penúltimo bloco da teoria de conjuntos. Esse é um bloco especial porque a gente vai conhecer aqui as operações entre conjuntos. Só para lembrar, união, intersecção e diferença. É um bloco dedicado pura e exclusivamente às operações entre conjuntos. Ok? Então, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Vamos lá? Legal, gente. Operações entre conjuntos. A gente vai começar pela famosíssima união. Olha só, a união B é um conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Pessoal, o que tem de mais importante nessa frase é justamente isso aqui, olha. Ou, o conectivo, é o que a gente chama de disjunção, ok? A disjunção faz com que a gente interprete, usando o nosso português, que a gente tem que pegar todos os elementos, ou seja, elementos que pertencem a A ou a B, ok? Vamos a um exemplo, olha só. Conjunto A, 2, 4, ou melhor, 4, 6, 8, 10 e 12, e o conjunto B, 6, 9, 12 e 15. Usando a representação do diagrama, a gente vai dispor todos os elementos aqui. Vamos começar com os elementos comuns, né? O 6 e o 12, que estão aqui, olha. 6 e o 12, legal. Temos o 4 no conjunto A, o 6 já foi colocado. Temos o 8 e temos o 10. E lá no conjunto B a gente tem o 6, o 9, o 12 e o 15, portanto temos 9 e 15. Gente, qualquer um desses elementos aqui, qualquer um deles pertence a A ou a B. Atenção, algo que precisa ser dito aqui. Muitas pessoas, quando leem ou, terminam interpretando erradamente, pensando que tem que pertencer a um ou somente ao outro. Algo como somente ao A ou somente ao B. Não, não. Esse 6 aqui, se ele pudesse responder a seguinte pergunta: 6, você pertence a A ou a B? Ele responderia sim. Bem como o 9, 9, você pertence a A ou a B? Ele responderia sim para a gente. Qualquer elemento aqui pertence a A ou a B. Legal? Portanto, se a gente fosse rachurar, ou seja, fosse pintar a região relativa à união, nós teríamos que considerar toda a região de A ou B. Legal? Isso aqui eu acabei de indicar a união B. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só. Temos algumas propriedades da união, ok? Essas propriedades são bem simples de entender. Primeiro, antes de continuar, eu quero só explicar o que significa isso aqui. Olha, a união B é um conjunto formado por elementos tais que pertencem a A ou a B. Esse símbolozinho, gente, olha, esse Vzinho aqui, na verdade é o conectivo da união. Ele representa ou. Legal? Não se esqueçam disso. Muito bem, vamos em frente. Olha, A união B igual a B união A. A ordem dos conjuntos não importa na união. É a famosa comutativa. Ótimo. A união vazio. Vamos parar para pensar. Eu tenho o conjunto A e faço a união dele com um conjunto vazio, um conjunto desprovido de elementos. Vai continuar sendo o conjunto A, qualquer que seja A. Esse aqui é o famoso elemento neutro. Muito bem, vamos em frente. A união com A. Ora, se a gente faz a união de A com A, como a gente tem os mesmos elementos, o resultado, já que a gente não precisa repetir elementos, o resultado vai continuar sendo o conjunto A. Portanto, elemento idempotente é o nome da propriedade. E por fim, a associativa, que diz que a ordem das operações da união não influencia no resultado. Olha só, A união com previamente B união com C é o mesmo que A união com B, previamente união com C. Legal? O resultado vai ser o mesmo. Muito bem, vamos em frente.
Agora a gente chega com a intersecção. A intersecção B é um conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Legal? A representação é bem parecida. Olha só, A intersecção B, elementos X, tais que X pertence a A e X pertence a B. Daqui a pouco a gente discute sobre esse sinal aqui. Vamos ao nosso exemplo. Olha só, 4, 6, 8, 10 e 12, 6, 9, 12 e 15, os mesmos elementos do resultado, aliás, da operação anterior. Não é isso? Então vamos lá. A gente começa com 6 e o 12, aqui. E aí, gente, temos ainda o 4, mais uma vez, o 10 e o 8. E do lado de cá a gente tem ainda o 9 e o 15. Beleza. Olha o conectivo, pessoal. Aqui é muito mais português do que matemática. A gente quer elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Ou seja, a gente está procurando elementos comuns. O E, que é o que a gente chama de conjunção, dá uma ideia de simultaneidade. Tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Legal? Portanto, a intersecção é composta apenas por esses elementos aqui, olha. Elementos que estão simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. A intersecção B. Ok? Gente, se eu chegar para esse 6 e perguntar, 6, você pertence ao conjunto A e ao conjunto B? Ele vai me dizer que sim. Agora, se eu chego para o 9 e pergunto, 9, você pertence ao conjunto A e ao conjunto B? Aí ele vai dizer, não, pertenço somente ao B. Ok? A ideia é bem simples. Vamos lá. Agora a gente vai para as propriedades. Lembrando, gente, aqui, olha, esse Vzinho invertido representa o nosso E. Da mesma forma que o Vzinho tradicional é o OU, aqui a gente tem esse Vzinho invertido representando o E. Ou seja, bem tranquilo, dando justamente a ideia da conjunção. Olha as propriedades, gente, super parecidas. Vale a comutativa A inter B igual a B inter A. Temos também a propriedade do elemento neutro. Olha só, a intersecção com o conjunto universo. Vamos parar para pensar um pouco, gente. O conjunto A, admite-se, está dentro do conjunto universo, está contido. Portanto, se A está dentro do conjunto universo, a intersecção com U vai dar justamente o conjunto A. Legal? Muito bem, vamos mais uma. A intersecção com A, elemento idempotente. A intersecção com A, a gente vai estar procurando os elementos que pertencem a A e pertencem a ele mesmo. Óbvio que o resultado vai dar o próprio conjunto A. Legal? E para fechar as propriedades, a famosa associativa, que diz que a ordem das operações, igualmente lá na união, não influencia no resultado. Portanto, A intersecção com B inter C previamente é o mesmo que A inter B previamente intersecção com C. Ou seja, se a gente associa a operação de intersecção, não influencia no resultado. Legal? Muito bem, vamos para mais uma propriedade. A boa e velha diferença. E aqui, gente, diferença não tem nada a ver com subtração. A diferença entre conjuntos é muito mais o que um conjunto tem diferente do outro, ok? Ou seja, nada a ver com subtração. A gente indica com o símbolo do menos aqui, mas, mais uma vez, aqui a gente está procurando elementos que um tem diferente do outro. Então, A menos B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Vamos a um exemplo. Olha só. Primeiro a definição, né? A definição na forma algébrica. A menos B, elementos tais que pertencem a A e não pertencem a B. Ok, gente. Mais uma vez o nosso exemplo tradicional. Temos aqui o 6 e o 12 na intersecção. Temos também o 4, o
10 e o 8, exatamente, o 8. E aqui temos ainda o 9 e o 15. Legal. Gente, vamos lá. Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Não é difícil perceber que os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B são esses aqui. Ok? Portanto, essa é a região A menos B. Repare que, diferentemente das outras operações, se a gente pensa em B menos A, vai ser diferente. O resultado não é a mesma coisa. Veja bem, B menos A são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Portanto, nesse caso aqui, A menos B, que é o que a questão está pedindo, justamente são os números 4, 10 e 8. Já B menos A vai ser 9 e 15, ou seja, aqui não vale aquela propriedade comutativa. Por falar em propriedade, a gente vai até ver as propriedades agora, não é isso? Olha só. Primeira propriedade, não vale a comutativa. Em geral, porque existe uma exceção, em geral, A menos B é diferente de B menos A. E aí você me pergunta, Tiago, em que situação A menos B vai ser igual a B menos A? Nessa situação aqui, olha, gente, A menos B vai ser igual a B menos A se A e B forem iguais. Porque aí, se a gente tem dois conjuntos iguais, A menos B vai dar vazio, porque todos os elementos de A estão em B. E B menos A também vai dar vazio, porque todos os elementos de B estão em A, já que eles são iguais. Portanto, única e exclusivamente nessa situação, se A for igual a B, A menos B é igual a B menos A. Ok? Muito bem. Olha só. Essa daqui precisa de um pouquinho de atenção, tá? A menos U dá vazio. Por quê? Porque, gente, o conjunto universo admite-se que contém todos os outros conjuntos. Então, se o conjunto A está dentro do conjunto universo, é óbvio que a gente não vai ter nenhum elemento que pertence ao conjunto A e que não pertence ao universo, ok? Vamos, por exemplo, pensar que o universo seja o Brasil e que o conjunto A seja um estado, sei lá, Pernambuco. E aí, dá para pensar em alguma coisa que pertença a Pernambuco e não pertença ao Brasil? É sem sentido isso, ok? O conjunto A é um subconjunto do universo, portanto, ele não possui elementos que não estejam no universo. Legal? Muito bem. Esse aqui bem simples, né? O que é que pertence a A e que não pertence a A? Ninguém. Não existe esse elemento que possa pertencer e não pertencer ao mesmo tempo. Portanto, A menos A igual a vazio. E uma observação importante, essa observação a gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha só, se a gente fizer a união de A menos B com B menos A, a gente tem uma coisa chamada diferença simétrica, que é representada por A delta B. Só para esclarecer, gente, A menos B está aqui. Legal? Isso aqui é A menos B. E B menos A está aqui. Tranquilo? Se a gente faz a união de A menos B com B menos A, na verdade a gente está considerando tudo com exceção da intersecção. Pois bem, gente, a união desses dois caras aqui é conhecida como A delta B, ou seja, a diferença simétrica. Legal? Muito bem, pessoal. Conhecemos aqui as três operações envolvendo a ideia de conjuntos: união, intersecção e diferença. A gente fecha por aqui porque o tempo acabou, mas já já o quinto e último bloco da parte teórica de funções. Lembrando que depois do quinto bloco a gente vai ter, obviamente, outros blocos, só que dedicados apenas a exercícios para que a gente possa aprofundar a teoria e ficar craque para resolver qualquer questão de qualquer prova de vestibular. Falou? Tchau, tchau e até o quinto bloco.